Olá, sexto ano, bom dia. Então estamos retornando com mais uma aula essa semana, terça-feira, e dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre verbo. Ontem, segunda-feira, eu havia pedido para vocês visualizarem um vídeo com um conceito sobre o que é verbo. Aí hoje eu peço que vocês peguem as suas apostilas na página 16. Se ainda não fez, pode pausar um pouquinho o vídeo, se organizar. Aí na página 16 eu vou explicar o que vocês têm que fazer na página 16 e 17. Mas antes vamos relembrar um pouquinho aqui o conceito sobre verbo. Então o verbo é uma palavra que transmite ação em determinado tempo. Então vamos lembrar o que isso significa. Quando eu falo a palavra menino, o que lhe vem à cabeça? Naturalmente um menino, mas um menino parado, estático. Menino é uma palavra que é um nome, portanto, um substantivo. Agora, e se eu disser uma frase como essa aqui? O menino toma café todos os dias. Agora, na sua cabeça, você já imagina uma ação. Mudou completamente. Então essa ação, ela só é possível por causa desse verbo aqui. Veja agora a segunda frase. O menino tomou o café ontem. E a terceira, o menino tomará café depois. Todas essas palavrinhas aqui, toma, tomou, tomará, elas transmitem ações em determinado tempo, no presente, no passado e no futuro. Essas três palavras são verbos. E repare como eles são importantes para que a frase tenha sentido. São essenciais. Tente tirar os verbos de cada uma das frases e veja se ela terá sentido, nexo para você. Então vamos lá, vamos começar a explicação. Então a questão pede para você reler o trecho abaixo. Esse é o trecho que foi retirado daquele texto Uma Lição Inesperada, e responder as questões. A primeira é a seguinte: quais são as palavras que expressam as ações da personagem no trecho extraído? Ou seja, quais são as palavras nesse trecho que são verbos? Aí você vai ter que copiá-las aqui. Lembre, palavras que transmitem ação em determinado tempo. Vou ler o comecinho. Acordou feliz da vida. Você identificou algum verbo aqui? Ou uma palavra que transmite ação? Se você pensou em acordou, você disse corretamente. Então você vai colocar acordou aqui. Aí você vai continuar a leitura de cada trecho que está aqui, do trecho extraído, né? E aí vai encontrar mais verbos e copiar aqui. Isso é para você fazer. A letra B. É possível perceber se as ações acontecem no presente, no passado, no futuro? Veja esse exemplo aqui. O menino toma café todos os dias. O menino tomou café ontem. E o menino tomará café depois. Nestas três frases, é possível perceber se é presente, passado ou futuro? Sim. Por quê? Por causa de algumas pistas que eu tenho. A desinência, o final do verbo aqui. O final da frase. Quando eu digo todos os dias é algo regular. Quando eu digo ontem é passado. E também a desinência do verbo. Tomará, depois. Então, existem algumas pistas que indicam
se a ação é presente, passado ou futuro. Esse é um exemplo. No trecho extraído, é possível perceber se as ações estão no presente, no passado ou no futuro? Justifique. Então coloque sim ou não e justifique. Explique por que é possível, levando em conta o que eu falei desse exemplo aqui. Letra C. Se as ações de Lilico ainda não tivessem acontecido e o narrador fosse nos contar suas ações futuras, como ficaria a frase abaixo? É para você reescrever no futuro. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Repare, o que você vai ter que reescrever ou mudar são essas palavras que estão destacadas. Vai colocá-las no futuro. Veja o exemplo que eu coloquei. Por exemplo, aqui eu tinha uma frase no passado. O menino tomou café ontem. Reescrevendo-a no futuro, o menino tomará café depois. Então é a mesma coisa para você fazer aqui com as palavras em destaque. Bom, então como eu disse, o verbo é uma palavra que exprime ação e que acontece em determinado tempo. Pode ser o tempo passado, presente ou futuro, mas sempre vai exprimir uma ação. Bom, 2. Observe novamente o trecho. É para você observar esse trecho e assim um bizu para vocês, uma ajuda. Sempre o que interessa é o que está destacado, é as palavrinhas destacadas. A pergunta vai ser relacionada com elas. Letra A. Se quiséssemos acrescentar um pronome pessoal do caso reto no início desse trecho, aqui, ó, antes de acordou, que pronome utilizaríamos? Vocês lembram o que é pronome do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, e primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós e eles. Se eu tivesse que acrescentar um desses pronomes aqui na frente, antes de acordou, qual seria? Escreva aqui. Depois, a que pessoa do discurso esse pronome que você acrescentou aqui, ele se refere? Então eu tenho primeira, segunda, terceira pessoa do singular e primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Escolha uma delas. 3. Se a história fosse contada por Lilico, ou seja, se fosse contada por um narrador personagem, que é uma pessoa que participa diretamente, como ficaria o trecho abaixo? Então é para reescrever. Então aqui, abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara, contou sobre sua viagem. Tudo isso aqui é o ponto de vista de um narrador observador. Ele não está participando da história, ele está contando a história de outros, neste trecho aqui. O que o exercício está pedindo é para você recontar esse trecho ou reescrevê-lo do ponto de vista de alguém que participa da história, ou seja, do ponto de vista do Lilico. Então, como é que ficaria todos esses verbos destacados, que é o que você vai em si mudar? Basicamente é isso. Basicamente. Às vezes é preciso algum ajuste mais para concordar com o verbo. Mas como é que eles ficariam se o narrador fosse o narrador personagem, o Lilico? Pensa nisso. Como é que vai ficar? Aqui está só dando um bizu, em terceira pessoa. Então nós vamos querer que esteja em primeira pessoa. Só dando uma ideia, tá? Depois vocês podem dar uma olhada nesse quadro, que é bem interessante, porque ele mostra que os verbos sofrem variações de acordo com o tempo. Olha aqui. Acordou, passado, acorda, presente, e acordará, futuro.
Repare algumas pistas textuais também que indicam, além da desinência, o final do verbo. Naquele dia, então, dando uma indicação de passado todos os dias, um hábito frequente, presente. Amanhã, indicando também que é futuro, que a ação acontecerá no futuro. Outro ponto importante que vai te ajudar, inclusive, a responder a questão 3, preste atenção: verbos sofrem variações de acordo com a pessoa do discurso. Então, por exemplo, quando eu tenho um narrador, personagem, a pessoa do discurso é a terceira. Ele tomou, ele abraçou. Agora, quando eu tenho um narrador observador que conta a história, ele está em primeira pessoa. Eu tomei. Então preste atenção nesses detalhes. E depois tem um mãos à obra aqui, vocês podem escrever um pequeno parágrafo contando como é o seu dia a dia. E aqui está dando até uma ajuda para você. Você vai começar com essa expressão: todos os dias eu... Não esqueça de usar verbos, né, no tempo adequado. Então é isso, pessoal. Bons estudos por hoje. Tentem se esforçar nessas páginas, que depois na aula presencial a gente vai tratar do assunto. Até logo. Tchau, tchau.